as pessoas que estão no grupo mencionaram que elas não têm o Instagram, muitas pessoas. Daí eu fiz uma enquete, sabe, qual é o melhor? E o YouTube ganhou, né? Mas o Instagram também está quase perto ali. Então a gente usa os dois e alcança os dois públicos. Eu não tenho uma câmera tão boa, mas vai melhorar, né? Mas o importante é conteúdo. Então nós vamos começar com isso. Mulher, quem é você? Quem é Eliude? Então, quando eu estou com o microfone aqui, eu vou bater, a ver se vai dar alguma questão na voz. Eu estou conhecendo sobre eu todos os dias, com certeza. Mas quando eu vou buscar a resposta, quem é Eliude, eu tenho que começar a entender desde o útero da minha mãe. Porque senão eu não vou entender quem eu sou. Como é a minha personalidade? Eu vejo sempre nessa palavra, quem é você? Eu lembro muito da Thalita Pereira falando, né? Quando ela conta a história, né, do filho de Jonathan, que não sabia, até trouxe esse dia para o grupo, nem vou repetir aqui, que ele se apresentou pelo rei Davi, falando, né, quem sou eu para estar diante de ti, ó rei? Né? Então ele não sabia quem era ele não sabia a identidade dele, ele era filho de Jonatas, herdeiro de muitas terras. Então muitas vezes nós estamos nos sentindo humilhadas, pequenas, não estamos sabendo o nosso valor. E quando eu falo disso, de lá na criança, é lá na criança que tudo começa, quem eu sou. É desde o útero da mãe. Eu falo que é antes do útero da mãe, sabe, Aília? Porque a gente já nasce com o chipzinho dos nossos antepassados, né? Ali vem a mãe, já vem a avó, já vem a bisavó. Então, nós já trazemos, né, dentro das nossas células informações boas, necessárias. Mas, Aília, me fala agora, no útero da mãe, como começa essa célulazinha a se desenvolver lá? Eu falo meio alto, né? Não, tá ótimo, Júlia. Mas primeiro, antes de eu começar, eu vou falar para vocês quem é a Aila. Isso. Eu vou me apresentar para vocês, né? Eu sou a Aila Judite, moro na mesma cidade que a Eliude, sou analista corporal, né? Eu faço análise através da estrutura do corpo, da sensação que o corpo da pessoa passa. A gente consegue fazer uma análise e entender os traços de caracteres que a pessoa tem. É isso que é uma análise corporal. Mas eu vou me apresentar agora para vocês já com os traços, que depois, conforme a gente for comentando, eu vou falar, olha, eu falei disso lá no início. Eu sou 31% oral, 27% rígida e 15% píssico. Os outros, eu também tenho os outros traços, 15 de masoca e 12 de esquizo, mas assim, os meus traços principais são esses: oralidade, rigidez e píssico. Vocês gravam isso daí. Quantos traços em todos? Nós temos 5 traços de caracteres. Antes de eu entrar também nessa pergunta da Eliude, eu quero só trazer um panorama geral para vocês entenderem como que funciona. Quando nós começamos a ser gerado no útero da nossa mãe, começa a se desenvolver, né? Tanto o bebê começa a se desenvolver, quanto os traços, né? Os nossos traços de personalidade. Né? A gente vai se desenvolvendo desde o útero da nossa mãe. Então, esses traços são 5, e eles se desenvolvem até mais ou menos a fase dos 5 anos de idade, todos os traços já estão desenvolvidos. Então, cada fase que passa, um traço vai se desenvolvendo, né? Se desenhando. O que acontece? Ocorre a mielinização da nossa... a mielinização neural da nossa coluna, e desde quando a criança já está dentro do útero da mãe, inicialmente começa lá no cérebro essa mielinização. E cada parte do nosso corpo, conforme vai passando o tempo, que vai sendo mielinizada, aquela parte do nosso corpo vai ganhando sensação e controle. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Inicialmente, quando a criança está no útero da mãe, quando está se formando o primeiro traço de caractere, que é o que a gente chama de esquizo, ou a parte criativa da pessoa. É muito lindo, né? Eu fico assim, quando eu fico apaixonada, sabe? Quando a Aila começa a trazer, porque quando vai trazendo, eu estou vendo como se eu estivesse assistindo,
aquelas células no desenvolvimento lá, e todo esse processo que começa no cérebro, né? Cérebro. Então tem todo aquele sistema, vamos supor, neural, e vem recapando, né? Aquele nervinho, e começa aquela inteligência já se formando devido células e mais células. Imagina, né? Aquela célula pequenininha, já com aquela super energia de vida. Né? Então, essa célula lá, Ilha, que está lá no útero da mãe, ele está tendo essas sensações que você falou, as sensações mais neural. Exatamente. No momento que a criança ainda está no útero em formação, está acontecendo tudo, essa mielinização está ocorrendo no cérebro. Então, é muito neural. Então, é muito no que... É muito do que a criança está Uma inteligência. É como se fosse uma inteligência, é tudo muito no cognitivo, né? Não são sensações nem nada, é muito no cognitivo. É mais a inteligência mesmo. Exatamente. As sensações é que vem depois, né? Então, todos nós, nessa fase, vamos desenvolver sim esse traço. Todos nós desenvolvemos esse primeiro traço na época que estamos no útero da nossa mãe. Só que, se durante essa gravidez acontecer alguma coisa, né, externa, que essa mãe passe por algum susto ou alguma coisa que essa criança sinta o medo da mãe, né? A mãe sentiu um medo e a criança sentiu lá dentro do útero alguma coisa, pode acontecer, se for muito forte, de ela ter não é uma sensação, mas na cognição dela, ela entende como se ela tivesse sido rejeitada de alguma forma, né? Começa a rejeição, esse sentimento que nós temos hoje, adulto, vamos falar adulto, já iniciou lá. Porque o desconforto. Porque às vezes a mãe está preocupada, né? Não é que ela está rejeitando o filho, não, a gente não fala que ela está rejeitando. Ela está preocupada com o que vai acontecer, às vezes o pai está desempregado, ou às vezes não tem pai para ajudar na criação, e ela fica preocupada. Quando ela se preocupa, o útero fica tenso e desconfortável, e a criança sente, né? Então, acaba trazendo essa questão da rejeição. E essa contrai, né? Isso, e fica desconfortável. Não é tão confortável, né? E ele procura movimentar a criança, se movimenta muito no útero, talvez procurando se alinhar ao conforto, né? Tem um momento que ela se alinha, que está tudo confortável, de repente esse útero vai e sofre uma contração, né? Que a gente grávida é o tempo todo tendo isso. E é a hora que ele talvez se sente que pode estar sendo rejeitado a sensação, né? Exatamente, como se ele pensasse não, mas como se entendesse o seguinte: eu existi, quer dizer, eu me mexi ali, a minha mãe teve lembrou que está grávida porque eu me mexi, né? E nisso ela lembrou talvez de algo que não está legal, o útero ficou desconfortável. Então, o que a criança entende? A partir do momento que eu me mexo, o útero fica desconfortável. Então, é como se ela estivesse entendendo uma rejeição. E essa rejeição, pessoal, é entendendo a dor. A dor de sentir a rejeição, hoje já está estudo feito, o cérebro é como se fosse uma dor de queimadura. Então, aquela dor, ela é muito intensa. Então, a criança, ela já sofre essa dor. Então, todas as vezes que tem uma dor, nós vamos saber que ali também gerou recurso. Quais são os recursos? Vamos lá já por recurso. Exatamente. Então, é muito interessante ele te trazer, porque todos nós vamos passar por essa fase, né? Uns mais, né, de uma maneira mais intensa e outros não. Mas todos nós, quando passamos por essa fase, essa dor que a gente sente, ela traz um recurso para nós. É como se a gente usasse ela para desenvolver um recurso que a gente vai usar para a nossa vida. E então, o recurso dessa criança, dessa pessoa que tem esse traço mais alto, é a criatividade. Por quê? É como se ela, para não ficar existindo muito no mundo, ela fica mais paradinha e ela pensa muito. Então, ela entra para dentro do racional, da cabeça. Então, ela é muito criativa. Ela fica, às vezes, mais quietinha, mas ela está ali naquele mundinho dela, pensando bastante, criando. Então, são pessoas muito criativas, né? Muito inteligentes. A gente fala que quem tem esse traço alto, se isolar, né? Não gosta de movimento, de pessoas. Aquele seu filho que está lá muito no quarto,
que você está incomodado, mas percebe se ele é uma mente mais criativa, musicista, às vezes desenha, gosta de ler, e você pode ir incentivando. Tem muitas mulheres que são assim, elas pensam que isso é um defeito, vamos dizer, nossa, eu não consigo estar no meio de pessoa, eu sou tímida, mas ela não tem aquela energia, né? Ele vai estar naquele meio das pessoas, ela fica até um certo momento, mas tem um certo momento que a vontade dela é se retirar dali. Então, ela tem esse traço mais forte, né? Não quer dizer que ela é 100% como você trouxe, mas vamos supor que ela tenha, né? Eu, pelo menos, tenho bem pouco esse traço, tenho bem pouquinho mesmo. Só que eu gostaria até de ter um pouquinho mais, porque diz que o cognitivo, a inteligência está nesse traço. A criatividade, até que eu sou criativa, mas eu acho que vem do masoca, que depois vão entender. E eu gosto de ter contato, eu gosto de estar com pessoas, apesar de sempre ser muito tímida, mas eu sempre desafiava, né? Daí vão entender da rigidez, a mulher que compete até com ela mesma, né? É verdade. E depois desse traço, então, para a gente entender, quando a criança nasce, ela passa por outro processo que vai vindo outro traço, né? Exatamente. Daí ela tem vamos supor, esse talento de criatividade, de estar atrás do computador, de ser um bom administrador, é super inteligente, mas muitas vezes ela vai se isolar, vai entrar na caverninha, porque ela está na dor. Guarda bem isso, a dor da rejeição. Exatamente. Se isola. E de quando nasce? E aí, depois que essa criança... É porque, assim, antes, nesse momento ali, é como se estivesse criando o nosso lado racional, né, Lilde? Verdade. Porque quem tem esse traço alto, ele é bem racional. Fala na lata, né? É na lata. E ele tá super normal. Falando, poxa, eu falei normal. Não sei por que a pessoa se ofendeu. É uma pessoa muito literal. Se você fala assim, né, eu sempre uso esse exemplo, né, Lilde? Às vezes a criança está em casa e chega um parente e os pais gostariam que ele fosse lá e abraçasse, tivesse todo aquele apego com o parente, e às vezes a criança não tem essa personalidade de fazer isso. Eles falam, nossa, fulano, fala oi pro seu tio, né? Mas os pais já têm aquela expectativa de que ele levanta, vai lá, abraça tudo, aí ele fala, oi tio, né? É muito literal no que é pedido para ele e no que ele fala muito assim na literalidade. E aí depois, quando essa criança nasce, né, entra uma nova fase, que é a fase da amamentação. E aí também nessa fase da amamentação é quando começa a se desenvolver o segundo traço, que é o traço da oralidade, né? Oralidade é quando a criança começa a se amamentar, ela tem todo aquele vínculo com a mãe ali, e a mielinização já vai estar mais trazendo as sensações, né? Ela já vai estar descendo um pouco mais e vai estar trazendo as sensações para essa criança. Então, tudo ela vai acabar levando para a boca. Por isso, a questão da oralidade, né? Então, por exemplo, se ela é uma criança que chorava muitas vezes com cólica, ou às vezes sentia algum outro tipo de dor, ou fome, e às vezes não tem como às vezes entender o que a criança quer. Então, chorou, dava peito, né? Chorou, levava para mamar. Chora de cólica, mamar. Isso. Chora porque quer só colinho, mamar. Ela entende que o mamar calma, né? Tudo levado para a boca, né? Ou pode ser que o mamar também causa mais cólica. Pode ser também. Porque é oral da dor que você fala? Como é que é? É oral da falta. Na verdade, pode ser desenvolvido tanto a oralidade do excesso quanto a oralidade da falta. Então, do excesso é tudo aquela criança mamava. Qualquer coisa ela estava, né, no peito mamando. E a outra criança faltou. É como se tivesse faltado esse contato e o mamar ali no momento que ela precisava. Uhum. E essa que sentiu a falta desse mamar no adulto, a Ilde adulta agora, é aquela que come mais na dor? Não, daí ela não come. Ela é oral e não come, ela pessoal? Não come, ela é oral. E aquela que recebeu bastante? Come bastante. Quando ela está chorando, ela come e ela vai ficar gordinha. Tem oral magra e tem oral gordinha, tá? Exato. E aí, o que acontece? Esse traço, né, quando essa criança, ela tá querendo, por exemplo, esse cuidado, né? Ela tá sentindo ali uma dor e ela quer o cuidado é o quê? Ela quer que essa dor passe, então ela tá chorando. E aí ela acaba, né, recebendo outras
outros auxílios ali que não é o que ela quer. É como se ela sentisse que ela estivesse sendo abandonada naquilo que ela queria, né? A dor do abandono. Então, se traz nesse traço forte a dor do abandono. Se essa criança passa muito, né, ela percebeu muito essa dor, né, do abandono nesse momento, então é uma pessoa que vai criar esse traço de uma maneira mais alta, que é o que eu falei que é o meu traço mais alto, o traço da oralidade, e aí ele vai desenvolver características muito próprias desse traço, que é uma pessoa que fala bastante, ela gosta de estar ocupando sempre os lugares onde ela está. Ela acolhedora. É muito acolhedora. Se você chega num lugar, se a pessoa está sempre conversando com você, ela não deixa você ficar meio de lado ali, se sentindo deslocada. Uma pessoa que fala bastante. Para não ser abandonada, tá? Tudo isso, todo esse recurso que a gente traz, que é desenvolvido nessa pessoa, para quê? Para evitar ao máximo essa dor dela. Ela não quer ser abandonada, então ela quer estar sempre no meio de pessoas, conversando, fazendo conexões, sendo ali sempre muito bem inserida nos lugares. E isso se torna um recurso, né? Sim. Porque são pessoas para vendas, eu acredito. Excelentes vendedores têm o traço da oralidade. Outros traços, todos os outros traços também podem se desenvolver, profissões e tal. Mas é como se a pessoa que tivesse esse traço da oralidade alto, ela faz de forma natural, ela não precisa nem ensaiar muito, ela não precisa estudar muito aquilo. É natural dela. Então, ela vai conversar com a pessoa, ela fez uma venda ali de forma tranquila, às vezes ela nunca nem estudou como vender. Né? Olha só, porque ela tem muito dessa comunicação, nato, né? Nato. Então, esse é o recurso que esse traço traz. Mas é que a criança que ela sofria, ela gostaria de colo, então ela sofre até hoje, tá? A mulher que sentir ser abandonada não é fácil. Ela vai ter momentos que ela vai chorar, e esse momento de chorar, você vai entender porque ela precisa chorar, né? Isso que eu acho muito interessante, falar que as pessoas falam, eu não posso chorar, ou a mãe fala, engole o choro. Não, a pessoa que tem esse traço mais alto, ela precisa, o chorar é bom. Sim. O chorar não é um chorar de raiva, eu estou falando do chorar de triste, um chorar de mágoa, que magoou. Então, esse momento de chorar. Então, quem está perto dessa pessoa, só entender que ela, nesse momento, ela é uma pessoa mais sensível, ela é uma pessoa que gosta de estar no meio de pessoa, mas ela gosta também que você fale uma palavra de carinho, né, para ela. Então, são pessoas muito gentis, muito carinhosas, né? Mas ela também precisa ser olhada. E muitas vezes a mulher, principalmente a mulher quando ela é casada com um homem mais racional, né, que trazendo aqui, e às vezes esse homem mais racional não vai entender essa mulher porque chora. Ele no racional dele ele vai falar: poxa, mas eu faço tudo para essa mulher, não falta nada, por que você está chorando, né? Então, às vezes, é uma comunicação, tem que ter uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta. E é bom que você entende que você vai falar para a tua mãe, para o teu pai, ou para o seu esposo, para o seu namorado, fala, olha, eu já entendi que essa parte minha é mais chorona. Então, não fique tímida de você mostrar as suas emoções. Nós não podemos mais ser proibidos de ser quem nós somos. Por isso que eu falei, quem eu sou? Né? Eu tenho essa partoralidade também de gostar de estar perto de pessoas, né? Criança, eu era da época que tinha que engolir o choro mesmo, tá? Tinha que chorar escondido, aprendi a chorar escondido, para ninguém ver. Então, é triste, né? A gente saber que isso poderia a mãe perceber, essa criança, mas a gente é resiliente, fui resiliente, né? Consegui lidar com todas essas minhas emoções. E interessante, Eliud, que, por exemplo, como você falou, né? Tem muita gente que é daquela época que os pais, até hoje, muitas pessoas falam, engole o choro, porque você está chorando, né? Tal. Então a gente acha que criou-se uma sensação de que o choro ele é algo ruim, é algo que está te diminuindo perto do outro, né? E, na verdade, não. Principalmente para quem tem esse traço alto. Para nós, chorar é um recurso. Tanto é que esse é o meu traço mais alto, mas eu tenho dificuldade de chorar. Por quê? Por conta de todo um tempo segurando o choro, né? Com medo de me mostrar uma pessoa insegura, de me mostrar uma pessoa diminuída, porque chorava. Então, hoje, quando eu me sinto muito sobrecarregada, eu estimulo o meu choro.
Eu aprendi a estimular meu choro, não gosto de chorar perto de ninguém, mas eu tenho o meu jeito de começar a escrever algumas coisas ali. Às vezes eu entro debaixo de um chuveiro muito quente e eu choro bastante e depois eu me sinto leve. Essa é o recurso do choro para quem tem o traço da oralidade. É como se você se descarregasse ali. Porque o traço oral é muito intenso, né, Hilde? É muito intenso. Eu acho assim, o traço oral é muito lindo, na mulher, principalmente, nesses cuidados dela cuidar da pele. Às vezes ela tá mais fofinha, vamos dizer assim, né? Por conta da oralidade. E é bom ela entender isso e começar a cuidar desse corpo com massagem, gostar de quem ela é, sabe? Nós temos que aceitar primeiro quem nós somos. Se não fica essa luta, nessa dor, você vai comer muito mais, com certeza, porque você está na angústia, na dor. Quando vem a aceitação, até a alimentação vai melhorar. Você vai escolher, porque o paladar da oral, tem uma sensibilidade. Então, quando a oral para e presta atenção no que ela está comendo, é muito gostoso, ela pode comer. Mas escolha o alimento que você vai comer. Não é só comer pela dor, mas comer sentindo o prazer, porque ela é oral. Então, nós sentimos, hoje eu como uma fruta, eu lembro disso, atenção plena, saúde plena, sentindo o sabor, sentindo o cheiro. Quando eu estou comendo um pouco acelerada, que quando a gente se torna mãe, a gente aprende a acelerar, e a gente come assim por comer, mesmo para daqui a um pouco estar cuidando das tarefas de casa. Então, foi difícil eu aprender a comer, a sentir esse momento presente. Então, hoje, para mim, é como se fosse uma meditação, um momento de eu parar ali, sentar na mesa, ou sozinho, com pessoas, sentir aquele momento. E cozinhar, então, é muito gostoso, sentir o cheiro, fritando o alho. Então, é tudo isso, é o perfume, igual eu brinquei esses dias com a minha neta, até comentei com o pessoal ali num vídeo que eu fiz. Eu falei assim, minha filha, nós vamos gravar agora pelo Zoom, né? Nós vamos ter um encontro agora, eu vou passar o meu perfume. Ela deu risada, gargalhada. Mas é a sensação gostosa de estar limpinha, de estar perfumada, de estar gravando. E sim, passar o perfume. Então eu faço isso, para estar comigo mesmo. E às vezes eu me perfumo, né? O meu esposo não está aqui, está viajando, eu estou sozinha na cama e perfumo para dormir. Porque é gostoso estar comigo mesmo. É gostoso sentir a cama, o travesseiro, o aconchego. E eu aprendi isso com o tempo. Isso é bem legal. Exatamente, porque como eu expliquei lá no início, na época que o traço da oralidade está se formando, é no momento em que a parte da mielinização está trazendo as sensações. Então, o traço da oralidade, quem tem esse traço mais alto, ele é muito ligado a todas as sensações, ao tato, ao paladar, ao olfato. Então, tudo que traz sensações para nós vai levar a gente para o recurso. E o que é importante? A gente se afastar ao máximo da dor, que é o abandono, esse medo de ser abandonado, e chegar muito próximo dos nossos recursos, né? E buscar os nossos recursos. E ao traço da oralidade, como que ele busca o recurso? Na comunicação, na interconexão, na conexão com as pessoas e nas sensações. Que é o quê? É o perfume, é o sentir o cheiro, é o gosto, né? Eu, às vezes, quando eu tô me sentindo muito sobrecarregada também, eu vou num lugar, peço um suco, tomo um suco ali sozinha, sentindo o sabor. E essa questão do perfume também. Eu amo passar um perfume, parece que eu me conecto mais comigo mesma ainda sentindo aquele perfume. E interessante, eu nem passo pelo outro, é por mim, né? Então, o traço da oralidade tem muito a questão das sensações. Depois que nós passamos dessa oralidade, eu tenho esse traço um pouco alto, né? E eu vejo que é muito gostoso estar no meio de pessoas e tal. E depois vem aquele momento da que a criança já começa a engatinhar, ela começa, eu vejo a Ilha, que ela estranhar as pessoas, a inteligência dela começa a ser formada, dela ter já a memória fotográfica, né? Ela identifica quem é a mamãe, quem é o papai, e as pessoas, quando vêm pessoas estranhas, ela estranha. Na psicologia até falam para as mães não mudar a cor do cabelo, porque é para a criança não estranhar essa mãe, porque ela vai começar a memorizar os traços. Então, essa hora, a criança também já começa a engatinhar, né? Já começa a engatinhar, e está se formando, nesse caso, outro traço. Outro traço.
né? E esse traço é muito interessante porque até o traço da oralidade, a criança estava muito aqui próximo, né? Estava muito aqui sentindo a questão das sensações, da mãe, tudo, o aconchego. Então agora ela já está começando aqui a olhar para o mundo. Ela não está só olhando muito aqui próximo para as pessoas, ela já está começando a analisar o mundo também, né? É igual ele te falou, olhando para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia. E é nessa fase que essa criança começa a fazer muitas brincadeiras, fazer algumas coisas que as pessoas gostam, dão risada, faz alguma gracinha e todo mundo fica achando engraçado, bate palma. E às vezes, quando essa criança não faz e fecha a cara e todo mundo pede para ela fazer, ela não faz, ela sente como se ela estivesse tendo uma retaliação por aquilo ali. Aí param de dar atenção um pouquinho para ela ali. Então, essa criança ela tem uma percepção de que, enquanto ela está sendo útil, fazendo alguma coisa, né, ela está com pessoas ali junto com ela. Quando ela não fez nada, ela não é mais útil. Né? É uma percepção, não é que a criança fica pensando, eu não sou útil porque... Não. É uma percepção que se cria. E se essa criança passa muito por isso, nessa fase, esse traço que está se desenvolvendo, que é o traço psíquico, que a gente chama, né? É o traço da estratégia, eu vou trazer muito isso, que é um traço muito estrategista, ele acaba se formando com uma porcentagem mais alta, né? Então, é uma pessoa pessoas que têm esse traço mais alto, ela tem muita estratégia, é uma pessoa que sabe entrar e sair em qualquer situação, é uma pessoa muito racional, né? Ela não é muito emocional, mas assim, se eu estou aqui com a Eliud, eu sei lidar com a Eliud, sei conversar da forma dela, se eu estou ali em outro lugar, já consigo me interagir naquele ambiente, e eu sou muito estratégico com tudo, né? Muitas vezes são pessoas que no trabalho, elas têm funções de comando, né? Porque ele sabe muito bem que tal serviço, fulano tem uma percepção muito melhor para fazer aquilo. Então ele é muito estratégico de falar, esse serviço aqui é fulano quem sabe fazer. Então ele sempre está colocando as pessoas certas nos lugares certos para fazer. Às vezes ele não faz, mas ele sabe comandar ali muito bem, né? Então são muitos gerentes de loja, pessoas que têm mais esse perfil de comando, né, de estratégia. O estrategista, ele procura buscar, né? Buscar onde não existe. Vamos supor, vamos falar da oral. A oral, ela se emociona por algo e ela fica ali no campo da emoção. O estrategista, né, que fala o psico inteligente, ele olha para aquela emoção, vê aquilo que ela está vendo, ele já tem uma estratégia para dar vida, vamos ver um exemplo, naquilo, né? Ele faz com aquilo, cria. Daí, imagina, né, nós, né, na nossa oralidade, alguém, né, dando esse valor. Eu vejo que o estrategista, ele se sente muito bem estando como se fosse um pódio mesmo, né? No comando, ele se sente muito bom. Quando a pessoa desfaz dele também, aí ele não suporta, vamos supor, ele está ali, ele é inteligente, ele é estrategista, ele busca, quando ele não é um chefe, ele é um funcionário. E às vezes esse chefe não está valorizando que ele é um funcionário que pode contribuir muito para a empresa, pode estar vendo como pessoa muito para frente, ou muito exibido, alguma coisa assim, e às vezes está perdendo um talento, né? E às vezes está perdendo essa pessoa que tem... A empresa tem um ganho muito grande, a mulher também, a mulher estrategista, ela vai fazer com que a empresa avance, sim, né? Na vida, ela sempre tem uma solução. Não é aquela que carrega toda a família nas costas, depois nós vamos para esse trato, mas é aquela que ela começa a direcionar até a família. Olha, fulano, você poderia estudar nisso daqui, ó, vamos supor, o mais racional. Começa a perceber que ele é muito hábil vamos supor, trazendo a administração de uma empresa, ele vai incentivar ele para estudar mais naquela área, ele vai ter esse olhar, né? Nesse olhar que tem. Então, isso daí é legal. Eu gosto muito, eu não consigo falar se eu não penso por isso que eu estou até aqui falhando. Pensando no teatro. Por isso que eu já consigo ver como que está esse racional, esse oral e o estrategista chegando.
Sim. Assim. Se a gente for fazer é igual ele falou aqui do teatro, se a gente for levar, por exemplo, para um exemplo bem prático, é como se o primeiro traço que a gente falou fosse aquela pessoa que ele tem uma ideia, uma criatividade, ele cria uma história. Uma história, vamos colocar uma história de fantasia. A maioria das vezes eles acabam pensando muito fora da caixa. Né? Eles criam uma história lá maravilhosa, e aí só que ficou só nisso. Ele não tem essa energia para dar vida para essa história, para fazer essa história para um teatro, não tem tanta essa energia. A energia dele é de criar e escrever, né? E aí, quando essa pessoa que tem o traço da oralidade lê aquilo ali, ela fala, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, ela dá vida para aquilo, ela traz sentimento, ela fala, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, a gente tem que fazer algo com isso, então ela traz toda aquela vida, né? E aí, só que ela fica nisso também, ela traz a vida para aquela situação, e aí a gente precisa de quem? Do estrategista, né? O estrategista, ele fala, não, vamos fazer um teatro disso daqui. Fulano é muito bom com isso, ciclano é muito bom com aquilo, vamos montar toda uma estratégia aqui, né? Busca patrocínio, busca local de resolver, de fazer tudo. E ele é o estrategista. Ele vai estar fazendo cada papel? Não. Ele vai achar as melhores pessoas para os ambientes que é necessário, né? E aí, outra questão também desse traço, que é interessante, é porque o maior medo dele, na verdade, que se desenvolveu, é o medo de ser manipulado. Essa pessoa, ela tem muito medo de ser usada pela pessoa, ser manipulada, né? Então, ela tem um olhar, por conta disso, um olhar muito aguçado para tudo. Então, ela daqui, mas ela está prestando atenção em tudo, sempre com medo de estar sendo usada e manipulada. No caso, se uma pessoa manipular, encerrar a amizade? Na hora. E aí, o que acontece? Então, por ter esse olhar muito apurado para isso, é onde ele vê os talentos das pessoas. O talento que às vezes eu não estou vendo em mim, ele já viu. Ele já viu onde que aquilo vai ser bom. Então, quando esse traço do estrategista, do físico, ele está no recurso, ele vê as melhores pessoas para fazer as melhores coisas nos lugares certos, mas ele está sempre pensando no todo. Ele não está pensando em benefício próprio. Agora, se essa pessoa vai para a dor, se ela está nessa dor com medo de ser manipulada, ela já age de uma forma diferente, né? A gente chama que ela já está na manipulação. Ela está fazendo tudo essa mesma situação, mas para benefício próprio. Por isso que a gente fala, vamos afastar da dor e levar as pessoas para o recurso, né? Porque você está sempre em benefício de todos, do todo. E aí, esse traço também é muito racional. Eu sempre falo também, né, Lil, de quando, por exemplo, as pessoas estão passando por um acidente, tá? Às vezes a pessoa o esquizo, né, passou por ali, viu o acidente, só olhou e foi embora. Né? Ele não quis chegar ali para ver o que era. Não gosta de multidão, a pessoa da oralidade já chega ali e já chora junto com o acidentado. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Aquela coisa desesperada, né? Ou não, a gente fala desesperada que fica caricato, né? Fala né, como se fosse demais. Mas assim, é a pessoa que sente ali o momento, ela tá sentindo o que tá acontecendo. Só que aí chega o estrategista, que é o psíquico, ele fala, alguém ligou para o socorro? Vamos ligar para o socorro. Ele liga, olha, que rua é essa? Ele perguntou, que rua é essa? É tal rua. Olha, aí a pessoa fala, vê aí, o que está acontecendo? Coloca desse jeito. Então, é aquela pessoa racional que chega ali e resolve muito a situação, né? Então, a gente traz esse exemplo também para vocês entenderem. Bem legal isso. Agora, se a oral ela tem um lado bem psíquico também, ela vai sentir, né? Vai sentir aquele momento, porque você falou que o psíquico não tem muito esse sentimento, mas ela vai sentir, só que ela vai ligar a chavinha para a estratégia, né? Para poder fazer aquele acolhimento e fazer... Ela se torna aquela pessoa acolhedora e, ao mesmo tempo, é muito bacana, né? Quando a pessoa começa a entender os traços fora da dor. Eu não preciso ficar aqui chorando, sentindo essa dor, eu posso resolver. Eu posso olhar de outra forma, daí ela sai da dor na mesma hora e vai buscar um recurso. Porque, assim, como eu disse, são 5 traços. Não quer dizer que cada pessoa tem um. Não, todos nós temos os 5. Então, tem pessoas que vai ter um mais alto e outros mais baixo.
Então, esses traços também durante as 24 horas do dia, vai ter uns que, por exemplo, igual a gente falou, tem alguém que vai ter um traço mais alto da oralidade, mas ele tem o písico ali também junto com ele. Então, ele vai lá, sente toda aquela situação, mas ele já consegue, opa, agora eu vou resolver, né? E a gente está sempre dando os exemplos como se, falando só de um traço, mas é muito importante isso que a Eliud trouxe, porque a gente vai variar muito de um traço para o outro aí durante o dia. Costurando, né? Porque eu pensei, porque eu acho que falta esse traço um pouco, mas quando eu falo da rígida, e às vezes eu vou nele também, que acaba sendo importante para mim. Passou o estrategista, vamos já para outro traço? Vamos para outro traço. Chega a hora do desfraude dessa criança. É um momento ali que os pais estão naquela expectativa, tá andando, os pais já estão naquela expectativa de vai parar de usar a fralda, vai usar o piniquinho, né? E aí está naquela expectativa, às vezes a mãe já tirou a fralda da criança, já deixa de cuequinho, de calcinha, já ensinando a criança. Só que nessa fase, a parte da mielinização já desceu mais, né? E tá ali na fase ali para, como eu posso dizer? É como se a criança ainda não conseguisse ainda controlar o esfíncter, né? Para segurar o cocô, não. Ela não consegue pensar assim, vou segurar. Não é natural, né? Não é natural ainda para o corpo dela, que aquela fase está em desenvolvimento. E aí, muitas vezes, essa criança acaba fazendo cocô na calça, né? Não usa o piniquinho, ou acaba soltando, e aí ela sente pela reação das pessoas ali à volta dela, que ela não fez uma coisa muito boa, que ela fez uma cagada. Ela acaba se sentindo... Primeira vez que eu faço algo, que eu construo algo, né? Não foi bom. Me apresenta que é merda. Exatamente. E a gente tem muito isso, falar, meu Deus do céu, já fiz. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí as pessoas falam, nossa, mas o fulaninho ali fez cocô de novo, eu já ensinei, não acredito. De novo, você tem que me chamar. Então, essa criança, ela tem essa percepção também de que ela... tem que fazer bem feito. Ela tem que fazer bem feito. E que essa era a expectativa que estavam esperando dela. Não pode sujar na roupa. Exato. Como assim, nossa, eu estraguei a expectativa do que as pessoas queriam de mim. Né? Ela sente assim, não cumprir com a expectativa. Então, essa é a dor. De não conseguir fazer o que as outras pessoas esperam dela. Principalmente o pai e a mãe, né? Exato. A criança, geralmente, ele foca muito no pai e mãe. Todos esses traços que eles procuram agradar o pai e a mãe, ou o cuidador, chega a avó, né? Essa criança criada por vó, essas pessoas que é mais importante para eles. Então, tem como, uma pessoa uma vez perguntou a ele, então, a gente sabendo desse traço, como criar os nossos filhos para ser... Não tem, porque é a percepção da criança. Exatamente, como a criança percebe o ambiente. Né? Porque às vezes vai ter ali 2 filhos gêmeos e que vai se desenvolver os traços de forma diferente, porque cada um percebeu o que aconteceu de uma forma. Né? A percepção da criança. A percepção. E é muito interessante porque essa pessoa, que tem esse traço bem forte, por ela aprender a controlar bastante, né, para que ela não suja na roupa, vamos dizer assim. É porque aí não fica natural, ela segura, né? Ela fala, não, eu preciso segurar para que isso não ocorra, né? Porque, na verdade, com a gente é natural. Chega um momento que vai ser natural. Mas então ela aprende a controlar ali, né? E é o controlador, né? Exatamente, é a pessoa controladora. Esses controlador que fala, não é aquele controlador lado ruim. O controlador, ele sofre muito. Eu até estava falando para ele aqui na sala terapêutica, o controlador, ele vem no sofrimento e parece que ele não quer ser daquele sofrimento porque ele acha que ele tem que carregar todo mundo nas costas. Ele se sente útil fazendo. Ele se sente útil controlando até toda a família, trazendo benefício. E não é naquele controle de vocês têm que fazer o que eu quero. É aquilo de ser útil mesmo, de se doar demais. Eu vejo pessoas assim, com muito peso. Eu falo com os que estão com a mochila mais pesada, os que estão carregando caixinha do outro. Essa fase que nós chamamos o nome de masoca. Masoca, né? A gente chama essa fase, esse traço do masoca. Então, como aquela pessoa, aquela criança, ela se segurou ali, né, para não fazer mais o cocô na calça, então ele fica uma pessoa, né, se tem esse traço muito mais alto, ela vai ficar uma pessoa muito mais fechada, uma pessoa muito detalhista no que vai fazer, porque
ela não quer sentir aquela sensação de novo de ser humilhada, né? De sentir que está sendo humilhada, de sentir que não está cumprindo com a expectativa. Então, tudo que ela vai fazer, ela quer fazer muito bem feito para que fique até melhor do que o outro está esperando. Então, às vezes ela é lenta, ela é mais lenta para fazer as coisas, por quê? Porque ela quer fazer muito bem feito. É uma pessoa também que pensa em todas as possibilidades de erro antes de fazer alguma coisa. Então, se eu vou fazer um negócio, essa pessoa ela fica quase doida fazendo planilha, e fazendo coisa, e fazendo conta, porque ela não quer dar um passo sem saber se aquele passo está muito bem estruturado. Então, uma pessoa que traz estrutura, pé no chão, pé no chão, uma pessoa pé no chão. Na Exato, faxina, sou muito aquela segura. pessoa que faxina muito bem, mas não é rápida, né? Não é É rápida, aquela ela é pessoa lenta, mas muito bem feita. Eu acho bem legal quando você traz também da mulher estrategista, até isso a gente vê que acontece muito, vai numa viagem, daí ela está cuidando para não esquecer nada, né? Aquela mulher que se preocupa com todos os detalhes. Na verdade, a pessoa que tem esse traço mais alto do masoca, então ele sempre está pensando em todas as possibilidades de erro que pode dar nas coisas. Então, se a pessoa vai viajar, por exemplo, ela lembra de tudo que tem que levar. A caixinha de remédio, às vezes não tem ninguém doente, mas ela leva o remédio da dor de cabeça, o remédio do estômago, o remédio para quem passa mal na viagem, leva um papel higiênico, ela pensa em tudo. Aí as pessoas que estão na viagem com ela, principalmente se for pessoas do traço da oralidade, que são assim mais estão muito intensas, pensando, vou viajar e acaba não organizando tudo, acaba sempre pedindo emprestado dessa pessoa. Fulano, você tem? Tenho. Fulano, você tem? Que eu tenho. É perigoso levar uma lanterna, levar coisas assim que nem vai precisar ser usado, mas é porque ela é precavida. Ela não quer que nada dela saia fora do controle dela. Aí ela não quer dar nem... se identificando ali já, ó. E mas existe teste para descobrir a porcentagem que temos de cada traço. Eu queria muito. Existe a análise corporal, né? A analista corporal, por exemplo, eu sou analista corporal, eu faço análise para a gente saber as porcentagens certinho de cada um, porque aí a gente une, por exemplo, os seus traços mais altos para a gente entender como que você funciona. Existe sim. Isso é muito bacana, por isso que eu falo quem eu sou. Quando você faz esse teste, vamos supor, você faz com a Ilha, faz pela câmera. Então, ela vai olhar no teu corpo todo, do alto da cabeça aos pés, até o jeito que você coloca o teu pé, a posição que vai dizer o traço mais alto. E nisso é muito bom. Eu fiz minha análise e é muito bom porque eu comecei a identificar que teve tempo que eu era muito rígida, que depois nós vamos falar desse traço, e teve um tempo que eu fiquei muito no masoca, né? Mas não quer dizer que o rígido sumiu. Eu ficava sempre com um e o outro. E o rígido ele é muito competitivo, né? Então sempre eu estava atrás. Isso também ajuda, um traço ajuda o outro, porque eu percebo, se fosse só um, imagina uma pessoa muito masoca, né? É muito sofrido. Então, quando ele é masoca, mas se ele tem um pouco mais epícico, ele vai ajudar ele a criar, que o masoca ele é controlador, mas a Ira sempre fala, tem momento que ele vai para a caverna também, porque ele está na dor, mas lá é o melhor momento que ele pode também ser uma mente criativa, um pouco da criação dele, mas ele constrói projetos lindos. E eu percebi que muitas vezes que eu fui para a caverna, eu queria sair rápido dela, porque eu já estava com alguma ideia em mente para fazer, para construir, sabe? Eu não queria, diferente da dor da rejeição. Esse não, ele fica, mas fala, meu Deus, eu estou perdendo tempo aqui, nossa, eu podia estar construindo aqui e ali, e lá estou eu saindo, mesmo na dor, saindo daquele momento. Então, é muito bom fazer análise por conta disso. Hoje, eu entendendo isso com a Ila, quando eu vejo que eu preciso ir um pouco, né, vamos supor, para o meu quarto ou no escritório, eu vou sem culpa. Eu falo, eu vou ficar aqui até eu entender, organizar as minhas ideias, eu vou meditar, a meditação para mim é fundamental nessa hora, daí sim, a mente limpa, e nessa hora que mente limpa, nossa, vem resultado, vem ideia. Gente, agora eu consigo fazer isso muito rápido, depois que eu aprendi a meditação, então eu saio daquele campo de dor rapidão, e eu saio ali pronta para muito mais.
Então, e o traço do masoca, quando, por exemplo, tá na dor, ele acaba ficando muito raivoso, uma pessoa muito raivosa. A gente fala que é uma panela de pressão, né? O choro é de dor, não é aquele choro de tristeza. Na verdade o masoca nem chora, gosto, ele chora para dentro, a gente fala, né? Ele chora escondendo, né? Não tem choro, né? E aí é aquela pessoa que trava os dentes, assim, ó, quando ela tá com raiva, bruxismo, triste, né? Tem bruxismo. Dores no corpo, dores muscular, mulheres. Porque você tá sempre se tensionando. E aí, o que acontece? Quando as pessoas estão nessa questão da explosão, então o masoca é assim, ele não é aquela pessoa que aconteceu uma coisa e ele já vai revidar, não. Ele é aquela pessoa calma, tranquila, que vai aguentando. As pessoas falam um monte de coisa pra ele, ele tá segurando. Só que chega uma hora que aí uma gotinha explode aquela panela. Estoura, né? E aí, às vezes a coisa era pequenininha e ele falou isso aqui. Mas por quê? Porque ele estava segurando há muito tempo já as coisas. Então, quando ele estoura em tudo, né? Fala que não... Aí depois, né? Porque estourou, mas não estourou do nada. Não foi do nada, ele já estava um bom tempo ali segurando. E aí, o que acontece? Quando aquilo passa, que ele estoura, vem um arrependimento para ele. Aí ele entra naquele mundo dele ali mais interior, ele começa a remoer. Por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? E aí é um momento também da pessoa ir para a caverna. É esse que tem a dificuldade de dizer não também, né? Muito. Por isso que ele vai aguentando. Ele vai aguentando porque ele tem muita dificuldade de dizer não. Ele não quer contrariar a expectativa do outro sobre ele, né? Acho que é o traço que mais tem dificuldade. Né? É o que mais tem dificuldade de falar não. A oralidade também, porque ela tem medo de ser abandonada caso ela fale não, né? Mas o masoca também tem muito. Então, por exemplo, se você está se sentindo sobrecarregada, a ponto já de pensar, eu acho que eu vou dar uma patada em alguém, né? É o momento ali de você entender que você precisa de caverna. Então, o traço do masoca, um recurso para ele é a caverna, que a gente fala. O que é a caverna? É um cantinho que você fica sozinha. Você vai ficar lá pensando em coisas maravilhosas? Não, você vai remoer algum probleminha lá, né? Que às vezes está aqui na sua cabeça. Você vai remoer, você vai escrever ali algumas ideias, alguns planejamentos de coisas. E aí você vai tirar aquilo ali da sua mente e você volta revigorada ali para o seu momento. Mas você precisa daquele tempo ali sozinha, repensando em como você vai resolver os problemas. Então, esse traço do masoca. A gente está falando, olha, é um mundo muito extraordinário e com muita coisa para a gente falar, porque eu estou lembrando de muita coisa aqui que eu posso falar, mas aqui no tempo não dá, né, Lute? Tempo aqui não dá. A irmã ali falando, porque às vezes eles estão lá, uma irmã estava um dia pelo Zoom e contando, câmera fechada, e não aparecia. Daí, quando ela apareceu, eu vi assim, só no rosto dela, falei, nossa, você tem um traço bem forte, que é, né, do quietinho, de estar na caverna. Ela, eu sou assim mesmo, irmã. E daí, depois disso, ela começou a ter mais coragem de estar presente, de abrir as câmeras, porque ela se identificou e falou, poxa, eu sou assim, e tudo bem. Tem uma outra irmã que esses dias eu identifiquei lá, e eu não vi mais ela, mas ela também estava com esse traço bem forte de se esconder, de querer mais estar dentro da caverna. Quando ela pensa de estar no meio de pessoas, ela já entra em sofrimento. Entra em sofrimento. Então, daí eles vão se identificando. Mas o bom da análise é que a gente faz assim, uma vista rápida, né? E quando você faz análise, você vai identificar a porcentagem. Igual eu falei para a Ina, quando fez, deu 5% ou 10%, não lembro, do psíquico, né? E eu falei, nossa, é 10, eu queria ter mais o psíquico. Daí a Ila trouxe, Elilde, mas você pode exercitar mais o psíquico. Então, a gente aprende, eu penso, opa, preciso aqui do psíquico nisso aqui. Então, eu vou exercitar, eu vou puxar mais essa habilidade. E é muito legal isso. Então, se você acha que está pequeno, você vai entender que tem a hora da dor, você vai ter estratégia também. Que seja pequenininha, mas entra na estratégia. A estratégia, eu acho que até ajuda nessa questão de autoestima, né? Sim, com certeza, porque a gente vai entendendo ali que o nosso traço, ele precisa de algo para ele ir para o recurso. E aí são coisas mínimas, pequenas, que a pessoa fala, isso aí é coisa simples, não tem nada a ver, mas faz diferença. Isso vai ajudando a nossa autoestima. Por quê? Primeiro que a gente já está se conhecendo e sabe que a gente é assim. Que isso não é um defeito, muitas vezes, que a gente vai se entendendo e vai aprendendo a conviver e a usar da melhor forma possível essa característica, né?
E aí, o que acontece? A gente usando isso, a gente vai aumentando a nossa autoestima. A gente vai fazendo coisas pra gente que vai... É muito legal. Esses dias eu estava numa pizzaria, a gente começa a analisar, né? A psicóloga analisa, gente. O tempo todo a gente está analisando. Mas eu fui fazer um trabalho lá. Daí eu vi um garçom bem masoca. E ele bem cuidadoso e tudo. Eu falei, esse daqui é bom que ele pode gerenciar os outros. Daí tinha aqueles outros que eles contratam para diárias. Daí chegou aqueles bem rígido, bem rápido, sabe? Mas esse masoca, ele estava no controle. Eu falei, nossa, o dono fez certinho, que ele colocou o masoca no lugar certo, ele é mais lento, mas um olhar, uma percepção ali de comando muito legal. Daí eu falei, nem preciso mexer aqui. E quando eu estava analisando, né, eles estavam no lugar certo já naquela empresa. E isso é muito legal, porque se não tivesse, o que eu vou no olhar? Isso daí é uma ferramenta muito grande. Eu fiz o DISC com eles, o comportamento, que é outra ferramenta, mas o primeiro olhar já vem dos traços. Não tem, gente, não tem erro. E é muito engraçado, né? Eu fiz uma análise com a pessoa, né, nos Estados Unidos, daí a pessoa ficou assim, poxa, como que você entende tanto de mim sobre... Mas é lógico que diante da fala, o que vai trazendo, você fala, você é mais isso, você é assim, assim, assim. Daí a pessoa vai respondendo e fala, nossa, parece que você me conhece. E é um conforto tão grande quando a pessoa vê que você está entendendo e que ela começa a se aceitar quem ela é muito bom. Depois desse traço que a Ilha falou, tem agora, vamos lá, porque já está quase na hora de acabar, né? Vamos para o rígido, né? O último traço. Né? Isso aí é muito excelente. Mas tem mulher rígida, tem um monte. Sabe aquela mulher que fica em dúvida num sapato e no outro? Sabe aquela mulher que começa um curso e nunca termina? Sabe aquela mulher que começa a ler um livro e não termina de ler? Essa é a rígida, né? O traço da rigidez é o último traço a se formar na criança, né? Quando ela já está entrando na fase dos 5 anos, que é quando a mielinização já está lá no finalzinho da coluna, né? E aí já começa a ter a percepção da questão dos estímulos sexuais, né? Ela se vê como menina, né? Exatamente. Não que ela já está preparada para nada disso. Não, é como se ela começa a entender agora o mundo em pares. Por exemplo, eu sou uma menina, né? Minha mãe, ela tem o par dela, que é o meu pai, o meu tio tem a minha tia. Ela começa a entender que cada um ali tem o seu par, né? E aí, o que acontece? Essa criança, ela, por exemplo, se é um menino, ele se identifica muito com a mãe. E se é uma menina, ela se identifica muito com o pai. E aí, esse traço é o seguinte, essa criança, por se identificar muito com um dos pais, ela começa a perceber, assim, que o pai brinca, fala, você é minha princesa, e você é a filhinha do papai, tudo, ela se sente muito amada, mas ao mesmo tempo, por exemplo, na hora de dormir, o pai vai lá e dorme, né, num quarto, deixa ela lá no quarto sozinha e vai lá pro quarto com a mãe, ou então a mãe, você é meu filho maravilhoso e tal, a criança se sente acolhida, mas aí a mãe acaba precisando sair para viajar ou para trabalhar fora. Então, essa criança começa a sentir, ter uma sensação de que uma percepção de troca. E como se assim, e exclusão. A gente fala troca, exclusão e tem um outro nome, depois eu vou lembrar. E traição. É como se assim, fala que gosta muito de mim, mas acabou me trocando pelo trabalho. É sempre isso. Então, essa pessoa que vai ter esse traço mais alto, ela vai sempre ter esse medo de ser trocada, de alguém ser melhor que ela e ser o escolhido, e não ela. Né? Então, ela tem muito medo de ser traída, muito medo, muita insegurança, né, com ser traída, de ser, não ser tão boa o suficiente. E aí é onde vem todo o recurso desse traço. Para ela estar sempre bem e não ser trocada por uma escolha melhor, ela está sempre buscando aperfeiçoamento, está fazendo curso, nem terminou um curso, apareceu outro, ela para aquele e vai para o outro. E são pessoas muito bonitas, né? Sim. Tem uma harmonia. Ela é uma pessoa que traz uma harmonia no corpo muito grande, assim, né? Então, elas sempre chamam muita atenção também. Então, as pessoas rígidas, elas são muito competitivas, são muito assertivas, elas têm muito domínio também sobre as situações, muito executoras. A competição que você fala, ela compete com ela mesma, né? Mas quando entra numa competição, ela entra para ganhar, senão ela não entra. É muito competitiva. Ela
ela é muito competitiva porque ela já se cobra demais. Então, quando vem outra pessoa, e ela quer competir mesmo, né? E aí... É uma régua muito alta, né? Ela tem uma régua, essa pessoa se exige muito, muito mesmo. E ela quer ser perfeita, mas infelizmente a gente sabe, ela não se sente. E ela vai fazendo de tudo. A gente olha para ela e fala, é perfeita, igual a Paloma aqui, perfeita, né? Mas ela tá sempre buscando mais. Você tá vendo? Tô falando de você aí, Paloma. Menina que tá aqui nos ajudando. E essa mulher bonita, elegante, vai na academia, pega músculo fácil, né? É porque o corpo harmonizou. Foi tudo da coluninha ali. Então, ela tem uma cintura, ela tem... Mas ela sempre está querendo mais, ficar mais bonita, mais perfeita. E essa mulher também ela tem um recurso extraordinário, né? Numa empresa. Sim. É aquela mulher que ela... É proativa, uma pessoa que ela está sempre buscando o que ela pode fazer, ela está correndo atrás... Né? Por mais que pode ser, ela está querendo ser melhor aqui, mas ela está querendo ser melhor para ela também. Então, ela vai estar sempre ali sendo muito executora. A gente fala que o traço de execução, assim, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, é que a pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo também, e faz bem feita, faz rápido. Né? Então, e é essa pessoa que tem esse traço da rigidez. Outra coisa também que é interessante é que é uma das características que não é muito legal que eu que tenho o traço da rigidez alto também, sinto muito, que é o seguinte, a gente tem muita dúvida entre duas ou mais opções. Meu Deus, você tem que escolher, é terrível você escolher. Você vai lá na loja, você pode comprar um calçado, aí tem um verde e um rosa, você não sabe qual levar, você vai ver, meu Deus, por quê? É como se a pessoa pensasse assim, se eu for por esse caminho, e se o outro for melhor? E se eu for para o outro caminho? É como se você sempre tivesse aquele pé atrás. Você quer sempre fazer tudo muito perfeito para você escolher o melhor. Eu não sabia, porque muitas vezes eu trazia os dois. Aí, tá vendo? e a maioria das rígidas leva os dois mesmo. Das duas Exatamente, leva os dois. Ou às vezes compra só um e fica arrependido e vai lá e buscou. Mas já aconteceu. Eu uma vez, na época que a gente fazia o curso, o pessoal estava falando, né? Que a pessoa ia lá e comprava um, aí chegava em casa, mas o outro era mais bonito. Aí foi lá, trocou, mas agora eu me arrependi. Né? Por quê? Fica naquela situação ali. É como se você visse várias estradas e você tem medo de pegar uma e seguir reto naquela. Conheço um monte desses. Então, uma das maiores assim, dificuldades de uma pessoa rígida é escolher mais de uma opção. Ou ter mais de uma opção. Porque mas aí não é no casamento não, tá, gente? É só... No casamento, ela vai zelar o máximo para ela ser a mulher perfeita, para ela não ser traída. Ela tem esse olhar, pode até acontecer, a psicologia traz isso, sabe? Aí, em todos os traços, a pessoa, pela dor, ela cometer algo porque está achando que o outro vai abandonar, ela abandona primeiro. Eu estou sendo rejeitada, ela já se exclui também e se sente. E a perfeccionista também, ela é perfeccionista rígida, já falo que é perfeccionista, ela pode achar que a pessoa, né, vai trair, ela já se retira antes de ser traída. Exatamente. Isso é uma característica muito, muito forte deles, né? Desse traço. Que, por exemplo, às vezes a pessoa está numa empresa trabalhando e ela começa a perceber que às vezes tem uma pessoa ali que está um pouco melhor que ela e que vai ser colocada num outro cargo e que ela pode ser mandada embora. Ela, de uma forma, ela já consegue sair da empresa antes disso acontecer. Ela tem tanto medo dessa dor que ela faz o primeiro movimento, muitas vezes, antes da outra pessoa ir lá e fazer. E é muito legal que eu estava falando para ele que essas pessoas, quando chegam em terapia, é tão bom de fazer terapia porque ela vai lá para ser curada. Ela quer melhorar. Ela quer melhorar e ela faz certo. Gente, as rígidas que eu tenho terapeuticamente, elas melhoram muito, porque ela vai lá e faz as tarefas de casa. Faz. E ela não falta na terapia. A oral, às vezes, ela vai lá, ela fala, para mim não tem jeito não, daí fica um tempão sem ir, e depois aparece de novo, sabe? Mas ela também não quer dizer que não dá resultado, às vezes dá um resultado lá, e ela fica lá remoendo, né, na tristeza dela, e o masoca também, ele tem essa dificuldade, porque ele chega e ele fica difícil de dizer o não. Daí, quando ele quer realmente, e ele começa a entender, ele muda. E muda para muito melhor, gente. Como é bom
a pessoa quando ele aceita a terapia, tá? A família, às vezes, a Ilha, que pesa muito em cima. Exato. Uma coisa que a gente não falou do Mazoca, que é muito interessante, é o quê? É aquela pessoa que quer ajudar todo mundo da família. Então, todo mundo que tem um problema lembra daquela pessoa para ir contar o problema. Então, se você fala assim, nossa, todo mundo vem desabafar comigo, começa a prestar atenção. Por que todo mundo vai desabafar com você? Né? Então, é porque você tem uma escutativa, você vai ouvir, você vai ter o Mazoca, quando ele ouve a pessoa trazer um problema para ele começa a criar soluções para aquela pessoa resolver. Né? E tem pessoas que ele traz o problema, mas ele não quer a solução, ele só quer desabafar. E aí fica pesado para o Mazoca, ele começa a querer carregar todo mundo ali nas costas, né? E isso é muito pesado. Agora, a questão da rigidez que você trouxe, Eliud, sobre a terapia, a frase da rígida na terapia é: estou melhorando. Muitas vezes eu falo isso por mim, porque às vezes eu já sabia qual era o problema, eu já falava, olha, eu tô com isso, mas já estou melhorando. Tô fazendo alguma coisa para melhorar. Já chega lá com as já querendo falar assim, olha, eu tenho problema, mas já tô resolvendo já. É muito legal, gente, é muito legal isso. Então, aqui nós trazendo todos esses traços para que você, mulher, entenda aquilo que eu estava hoje conversando com a Ilha. Nós temos que começar a nos preencher. A Ilha trouxe aqui, eu não sei se é no começo, nós deletamos sobre a máscara, né? A gente tem que receber oxigênio primeiro, né? Quando você está no voo, no avião, quando a aeromoça fala sobre a máscara cair, em algum acidente no avião, ela dá uma instrução, coloca em você primeiro. Quando você coloca em você primeiro, você vai ter condições de acudir no outro. O que nós fazemos? Muitas vezes, nós não estamos colocando máscara em nós. Nós estamos nos acabando, estamos adoecendo, nós estamos querendo carregar toda essa família nossa nas nossas costas e nós não aguentamos. E as pessoas vão se acomodando, olha, vou lá, né, vamos supor, Eliud na família. Fala com a Eliud lá que ela, rapidão, ele não vai entender que eu estou, às vezes, também com outras caixinhas minhas, porque eu manifesto que eu consigo ajudar. E daí ele vai e deixa para mim. E vai deixando, daí você vai fazendo. Então, o que acontece? Nós temos que ter cuidado disso. Tanto o Mazoca como a mulher rígida também. Ela busca a solução muito rápido, porque ela não vai ter só a rigidez. Ela vai ser muito rápida. Então, quando ela baixa essa régua, ela não começa a exigir muito dela, começa a ficar bem. Então, começa a ficar bem com você mesmo. Abaixa essa régua, aprende a dizer não, diz o sim para você. Se o sim para você é bom, então é sim. Se o não para o outro é bom para você, então é um não para o outro. Por que você tem que fazer que fica ruim para você? O outro, ele vai conseguir lidar com tudo isso. Nós sabemos, nós conseguimos lidar com nossas dores. E muitas vezes nós estamos achando que está doendo muito no outro, mas não é no outro, é em você, a tua percepção de dor. E nós temos que ter cuidado disso. Estamos lá querendo salvar o outro, que o outro não está nem aí. Ele está com outra percepção, ele quer ir para outro caminho, e você está querendo, né? Fulano precisa ir na terapia. Daí muitas vezes eu falo, vem você, quem está precisando de terapia é você. Não, mas ele precisa, não, mas você está sofrendo, você está num casamento tóxico, você está com uma mãe tóxica, você está com um pai tóxico, você que está precisando olhar. Então aquela outra pessoa não está nem aí, o mundo dele é daquele jeito e pronto. O transtorno narcisista, né? Eu preciso, ele não vai. O psíquico também, ele tem estratégia para tudo. Você acha que ele vai na terapia? Ele não vai. Então, você que está sofrendo com alguém assim, você precisa começar a conhecer os teus limites, dar o limite para o outro, entender até onde vai a tua mão, onde alcança a tua mão, é ali que você deve ir, até onde alcança. Onde não alcança, paciência. Amadas, mulher preciosa, entrega ao universo, entrega, não fica sofrendo, porque essa dores, esse sofrimento é doença, o corpo fala, é dor no corpo, é desvio de coluna, o estômago, gastrite, tanta coisa que acontece, é coração, é pressão, é diabetes,
Tudo isso vem do quê? De dores, de sofrimento, o nosso corpo fica louco sem entender. Então, nós precisamos primeiro olhar para nós e sentir esse bem-estar, aprender a meditar. Eu estava lá falando no grupo e uma senhora falou, eu não sei meditar. Tudo nós aprendemos, nós somos capazes. Nosso corpo tem uma neuroplasticidade que o tempo todo está transformando a nossa vida. Então, pare de achar que você não consegue, você consegue. Muito mais, você andou, não andou? Você levou um monte de tombo, não levou? E está aí andando, está fazendo as coisas. Você não consegue? Você consegue. Então, pare de dizer eu não consigo, você consegue. E a gente vai se despedindo por aqui com essa frase. Mulher, você é preciosa, mas você precisa entender que é preciosa. Não é eu falar para você, mas você pegar agora essa pedrinha que eu joguei de mulher preciosa, pegar essa pérolazinha, esse diamante, colocar no teu coração. E saber que essa criança que veio com todos esses traços, todas essas dores, ela agora tem você para cuidar dela. Ela tem você para abraçar essa criança e dizer, eu te amo. Você não está abandonada, eu me amo e posso ser amada. E eu me vejo, eu sei agora quem eu sou. Olhar para você, sabe, com um olhar de amor, de gratidão. E o papai e mamãe, eles não tiveram maldade, eles também tiveram as percepções dele, você teve outra percepção dos teus pais. Então, entenda bem isso. As ações dos teus pais que te magoaram foram ações, não que você não ama ele. Então, você olha para a tua criança interior, agora é hora de você acolher. Não espere pelo outro. Tá? É você que tem que olhar para essa criança e trazer ela para o lugar seguro, trazer ela para o recurso, né? Recurso, né? Isso é muito legal. Daí ela se sente segura. Exatamente. E eu fico grata, Eliud, por você, né, ter me feito esse convite, porque é sempre muito bacana, assim, para mim, estar revivendo todos sempre os traços, as características, porque como eu disse, isso está servindo o tempo inteiro para mim também, né? E eu fico já vou me antecipar aqui. Se você quiser fazer outro convite uma próxima vez para a gente falar mais sobre os traços ou alguma dúvida que as meninas tiverem, alguma coisa assim, estou sempre à disposição, sempre para servir vocês com o mais o que eu puder de conteúdo, né? E depois a gente está lá no grupo, mulheres, se vocês quiserem, eu passo o telefone da Ilha para vocês conversar, marcar se quiserem uma análise corporal. E depois vocês vêm tratar comigo, tá? Ela faz a análise. Exatamente, porque olha, com a análise, a Eliud já pega a análise de vocês, já sabe muito bem os focozinhos ali que é interessante, né, Eliud, de analisar. Porque muitas vezes a pessoa faz a análise, eu já sei quem eu sou e não vai para o recurso, né? É muito legal a gente trabalhar esse recurso. Começa hoje a pensar sobre isso, invista em você. Né? Não é papo de terapeuta, não, gente. Isso daí, se eu for falar para vocês a minha história e onde eu estou hoje, você vai falar, poxa, a gente é resiliente, né? Mas eu sou muito grata. Eu falo assim que tudo na minha vida ensinou, tudo foram recursos. Então eu pego todas as pedras e eu transformo hoje em pérolas, né? Em pérolas, diamante, e é isso que a gente tem que fazer, porque senão a gente fica só carregando o que não é nosso. Então vamos identificando, né? Exato. Tá escrito Tamiches, né? Ela perguntou assim, alguma dica de livro? Ela já tinha até perguntado antes. E vocês juntas são incríveis. Obrigada. Eu e a Eliud, a gente sempre tem uma boa conexão, né, Eliud, para conversar, para passar o conteúdo para vocês. A questão do livro, depois eu vou verificar algum livro ou algo assim para mandar para vocês terem uma ideia. Mas assim, é igual eu estava explicando, eu sou formada pelo Corpo Explica, que foi um conhecimento que eles pegaram lá de trás, veio de Freud, depois veio sendo aperfeiçoado, e o Corpo Explica aperfeiçoou, né, a forma de você entender o entendimento dos traços e trouxe, né, esse curso para a gente fazer, que hoje aí está sendo um divisor de águas aí para muita gente, como é para mim também. É muita psicanálise, né? Tem livros, tem um livro, eu não sei se ainda tem na livraria,